vamos Jesus, vai para o ar. Você tem medo de altura? Medo de água? Ou você tem medo do escuro? Esse sentimento gera muitas dúvidas na cabeça das pessoas. Mas afinal, o que de fato é o medo? O medo é um sentimento geralmente desconfortável, né? Que aparece quando a pessoa sente que está correndo um risco, né? Tô na marginal e começa um tiroteio, fica apavorado, né? Então ele surge ali como um sentimento de estou correndo risco, preciso me proteger. Então, num primeiro momento, o medo ele está a serviço da autoproteção. Porém, em muitos casos, esse sentimento deixa de ser algo natural e se torna uma doença. Mas a grande pergunta é, quando é que isso acontece? Quando ele compromete a vida da pessoa, quando ela passa a sofrer muito e ter restrições, né? Restrições, dificuldade para ir trabalhar, dificuldade de estar junto com as pessoas, dificuldade de... Né? Ser humano adora sentar numa mesa e comer e bater papo, mas tem pessoas que têm muita vergonha de comer em público, né? Nessas situações, a pessoa passa a ter uma limitação, uma restrição e um sofrimento muito grande. Você tem medo de alguma coisa? Tenho. Do que exatamente? De morrer e não ir pro céu. Eu tenho medo que Deus me abandone, filho. Só isso. Do escuro, para a água, eu acho que eu andaria num avião, mas para eu nadar, eu não tenho coragem. Não, por enquanto não tenho nenhum medo, nem de bicho, nem de nada. Nem de escuro. Não tem medo de água, de altura, de nada disso? Eu tenho medo sim, quer dizer, tenho medo de um raio. Tá andando na rua, chovendo e um raio me pegar, disso eu tenho medo sim. Ah, bom, achei que essa mulher não ia ter medo de nada, mas então tem medo de raio. Tenho sim. Perder minha filha, minha mãe e a minha vida. Você não tem esses medos tradicionais de altura, água, escuro? Sim, também tenho. Tem também? Tenho muito. Barata. De barata? Muito medo. Mas por que você tem medo de barata? Não sei. Sem explicação. Sem explicação. Ela é um monstro pra mim. Eu morava no interior, né, na beira dos matos, né? Então você criou assim, a gente criou assim, né, não tem medo. Assim, falava em assombração, né, nunca vi nada. Você tem medo de escuro, barata, cobra, bichos? Sapo. Você tem medo de sapo? Horror a sapo. Por que você tem medo de sapo? Não sei, quando criança até brincava, mas agora eu tenho horror a sapo. Quanto mais afundada no medo a pessoa tá, maior dificuldade ela vai ter de fazer esse checar a realidade desse medo, né? Eu acho que usar de dados da realidade, isso pode dar para a pessoa elementos para ela enfrentar o medo. A melhor forma de lidar com o medo é enfrentar o medo. Mas muita gente ainda se pergunta, existe diferença entre medo e fobia? A fobia é um medo, né? É um medo exagerado de alguma coisa, né? A pessoa ter, né, uma certa timidez, um medo assim de chegar numa festa onde não conhece ninguém e será que eu vou? Será que eu não vou? Chega lá meio quietinho, aí isso é normal. O fóbico, ele evita, se ele chega lá, esse mecanismo de tentar se integrar, ele só vai acontecer na medida que essa pessoa já estiver no processo de melhora, né? Porque a tendência é nem se arriscar. Quando eu tenho medo, eu dobro meu joelho, peço a ele força, e livra o inimigo que está ao lado e vou embora. A gente faz alguma oração, né, pra Deus nos proteger, né, claro. Aí você se sente mais protegido, né? Procuro Deus, procuro fazer uma oração e é isso. Eu sempre recorro a Deus. Sempre faz uma oração quando você está nesse momento. Sempre, o tempo todo. Portanto, nasce a pergunta, quando uma pessoa é livre? Quando a gente pode dizer que realmente é uma pessoa livre, sem prisões, sem amarras? Quando não tem medo. Mas não adianta eu querer expulsar o medo do meu coração, da minha vida, e como se isso automaticamente resolvesse. Eu tenho que ter uma predisposição e um esforço e uma educação na minha vida para confiar no Senhor.
olha os títulos que Jesus se deu a si mesmo e com os quais se apresentou. Eu sou o bom pastor. Poxa, mas se Ele cuida de nós, se como lembra o Salmo 22, 23, Ele nos leva para águas tranquilas, nos leva para pastagens verdes, vou ter medo de quem? Eu sou a luz do mundo. Se há alguém que nos orienta, que nos situa no mundo, eu vou ter medo de quê? Eu vou ter medo de quem? Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então, olhe bem, tudo aquilo que Jesus falou foi sempre para incutir confiança. Não tenhais medo. Veja com que insistência Jesus fala disso, porque Ele sabe o medo, o que causa o medo na vida de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade. Não há outra resposta senão nos jogar nos braços da providência. Deus é Pai, Ele me ama. A prova que Ele me ama, que ama você, é que nos criou, nos chamou à vida, para que nós o conhecêssemos, o amássemos aqui na terra e na eternidade. Deus nos enviou seu Filho. Quem nos deu, quem foi capaz de nos dar o seu Filho, como não dará tudo mais que precisarmos? Deus deu aquilo que tinha e tem de mais precioso, seu Filho, para estar conosco. É importante, então, você fazer um balanço de sua vida, uma revisão. Eu tenho medo, eu sou dominado, eu sou preso por alguns medos, porque há alguns que se prendem ao passado, por um fracasso, por uma vida de pecado. Outros estão presos às preocupações agora, do presente. Desemprego, puxa, essa situação difícil do nosso país que não se resolve. Outros ficam com preocupação com o futuro. O que será amanhã, meu Deus? Já ouvi gente dizer, eu não vou colocar filhos no mundo, diante do mundo tão adverso. Mas escute, e a confiança, e a providência, e o amor de Deus por nós? Por isso, muitas vezes somos chamados a dizer, Jesus, eu confio em vós. Faça desta jaculatória uma oração permanente. Jesus, eu confio em vós. Repita muitas vezes, para que esta confiança seja já quase o ar que você respira. Para que isso domine sua vida, suas decisões, seus pensamentos. Para que você não deixe dar algum passo de qualidade em sua vida que o Senhor está esperando. Porque uma pessoa que confia em Deus, que coloca sua segurança na providência, o bem que ela faz é imenso, mesmo que morra, como os mártires. Deram a vida porque sabiam que estariam perdendo a vida, mas ganhando o prêmio da vida eterna, ganhando a certeza do amor de Deus. Não sentiram o dar a vida como uma perda, mas um ganhar. Se eles foram capazes disso e deixaram assim um rastro imenso de bondade, levando outras pessoas ao Senhor, sabe lá Deus o que Ele quer fazer através de você, na medida que você confiar. Portanto, não ao medo, sim à confiança nessa Santíssima Trindade, que só quer uma coisa, que sejamos livres. E é livre não só quem não tem medo, quem confia no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Para isso, desça sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, Shalom. A paz do Senhor esteja com vocês.